Ei, Brumadinho, acorda! Acorda, Brumadinho! Acorda, Brasil! Bom dia a todas, a todos, a todes. Sejam todos bem-vindos a mais um Acorda Brumadinho. E hoje é uma Acorda Brumadinho especial, interessante, daqueles que a gente gosta, que a gente pode não só falar com a nossa cidade, mas falar com os nossos vizinhos próximos, vizinhos de geografia e vizinhos de problemas e de soluções, né? Vizinhos da beleza, da natureza, e vizinhos que dividimos, com os quais dividimos as questões da mineração, enfim. E vizinhos desse colar metropolitano, né, dessa região metropolitana de Belo Horizonte, que cada vez mais precisa estar associada, ligada, e para que isso aconteça de uma forma positiva, que a gente possa se apropriar, é bom que a gente saiba das histórias, do que acontece aqui e do que acontece do outro lado da serra. A nossa conversa de hoje é com um amigo querido, uma pessoa importante em diversos aspectos, na nossa história recente do Brasil, na nossa história recente da região metropolitana, no sentido de que é uma pessoa muito envolvida com as políticas públicas, né, principalmente na área da saúde, que é a área dele. Mas hoje a gente vai falar, provavelmente, de outras coisas. A gente não teve tempo de combinar a conversa, mas ele está lançando um livro que eu acho que deve ser, não li ainda, mas deve ser super importante para esse nosso pensamento metropolitano. Então, eu vou achar aqui, vou procurar na nossa nuvem o querido Jorge Narras. Vamos ver. Ei, Jorge, cadê você? Ei, Jorge, bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Acorda, Brumadinho. Bom falar com você, Adi. Bom vê-lo, esperto, ativo. Bom te ver também, né? Já que a gente não tem se encontrado muito nesse mundo da pandemia, pelo menos a gente criou essa ferramenta que a gente possibilita esses encontros assim, né? Não vai ser uma pandemia que vai te deixar calado, né? Não. De vez em quando eu subo lá no alto da montanha e começo a gritar. Jorge, bacana demais. Você está lançando um livro, né, que eu fiquei muito curioso com ele. Eu queria que a gente começasse falando desse livro. Eu fiquei curioso por causa do título. Quando falou da a Cruz de Malta, eu falei assim, mas será que o Jorge não conhecia esse aspecto mais místico do Jorge? Eu falei, não sabia dessa... Bom, mas né, o mundo está aí para nos oferecer surpresa. Aí depois eu li o resto do título, né? E chegamos no Henrique Lage, que é uma figura, né, interessante, que atravessa muitos aspectos da história recente do Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouco desse livro, como é que você começou a se interessar por esse assunto? Eu sou de Rio Acima, né? Moro aqui, inclusive hoje, há 20 anos que eu moro aqui, embora a maior parte do tempo trabalhando em Belo Horizonte, nasci aqui, e a minha infância é povoada de recordações de uma cidade muito industrializada, que tinha duas metalúrgicas importantes, a Sansa, que era do Janete, e a outra é a famosa usina do Gandarela, né? A usina do Gandarela, me lembro dela funcionando perfeitamente, exportando mármore, né, pela Estrada de Ferro Central do Brasil, minério de ferro, a fundição funcionando, e ambas desapareceram completamente, mas a siderúrgica do Janete, a Sansa, deixou uma marca em edificações, na memória da cidade e da metalurgia em Minas Gerais. A usina do Gandarela, não. Ela praticamente desapareceu da memória da cidade, você não encontra nem menção a ela
nos compêndios aí sobre a siderurgia. E aqui em Rio Acima deixou umas marcas, por exemplo, um alto forno, uma chaminé imponente, de mais de 15 metros de altura, e em cima uma cruz de malta, que sempre me intrigou. Assim como também tem uma cruz de malta em relevo e outras edificações que sobraram dessa aventura, né? Isso passou o tempo, eu sempre fui muito curioso, mas você sabe como é a vida, essa curiosidade vai ficando armazenada, até que, visitando a Serra do Gandarela, que frequentemente eu vou lá, tenho amigos, etc., eu passava em frente a uma escola municipal Henrique Lage. E essa conexão entre a usina do Gandarela, Henrique Lage, as ruínas da própria Serra do Gandarela, demorou para ser feita. Então, eu tive que me dedicar um pouco, até que alguém me falou assim, tem pedra do Gandarela no Rio de Janeiro. Eu falei, gente, será que esse Henrique Lage, por um acaso, ou diz, por um acaso, ele não seria o Henrique Lage do Parque Lage? E aí eu descobri uma história muito interessante que eu achei que eu não podia perder, né? Não somente como uma recuperação para articular as minhas memórias da infância, né? Como para recuperar essa aventura, né? Ou como o Ângelo chamou, essa saga, né? do Henrique Lage aqui na Serra do Gandarela. E aí eu me deparei com outras coisas muito, digamos assim, estimuladoras, né? A questão da industrialização brasileira, os primeiros anos da República e a própria vida do Henrique Lage e da Cruz de Malta. É interessante isso. Eu fico pensando quando esse resgate que você faz nesse momento, e lembrando de Glauber Rocha, né? O Glauber ele faz um filme muito emblemático do cinema novo brasileiro, né? Que ele filma no Parque Lage, que é uma coisa da simbologia, né? Daquele lugar, assim. É como se fosse essa. Eu acho que para nós tem isso, né? Como se a gente conseguisse a Minas Gerais fosse exportada, né? Sempre ela foi exportada. Nós somos produtores de uma coisa que só agora, recentemente, a gente se apropria mas se apropria com mais propriedade, né? Que eu acho que eu penso que é o seu livro. O que você acha que tem algum paralelo entre o Lage, lá, o início do século XIX, as questões colocadas lá, século XX, desculpa, com o momento que a gente está vivendo agora? Você acha que na realidade o seu livro é mais um resgate da história ou você vê algum paralelo entre esses momentos de transição? O Henrique Lage ele está situado nos primórdios da República Velha, né? A família dele é originária daqui de Minas Gerais. O bisavô dele saiu daqui e eles se fixaram na Baía de Guanabara. Então, a Cruz de Malta, que está aqui, né, na Serra do Gandarela, era a mesma que ornava as chaminés dos navios Ita, aquele navio Ita. Peguei o Ita no norte para vir para o Rio. O Dorival Caymmi cantou tão maravilhosamente, né? E desfilou um navio desse singrou, né, na Sapucaí com aquele samba enredo espetacular da Explode Coração na Maior Felicidade, aquela que fala do Ita, né? Um aventureiro chegando na Baía do Guanabara. Então, essa é a Cruz de Malta. A mesma Cruz de Malta que era o símbolo do Império dos Lage. O Henrique Lage, ele sonhava construir navios com ferro das minas dele e com carvão de Santa Catarina. Então, ele fez ele tentou construir um império siderúrgico, né? E 100 anos depois, você pode estabelecer um paralelo, o que deu certo, o que deu errado, né? O Brasil hoje não é um grande produtor de aço, né? Mas é um grande exportador de minério de ferro. Como é que nós chegamos nessa situação, né? As agruras do parto, né, de um capitalismo periférico, como é que isso atinge como é que isso vai deixando uma marca, né, em todo o desenvolvimento industrial brasileiro. Aqui na Serra do Gandarela, ela foi muito explorada
pelo Gorsex, pelos engenheiros da Escola de Minas, né? Então, os trabalhos que foram feitos por eles eram muito populares no Rio de Janeiro. A Serra do Gandarela era uma espécie de Eldorado mineral, né? Então, o Henrique Lage chega ali, ele conta. O paralelo que eu posso fazer é que é como se você tivesse, naquela época, uma visão do Brasil que, a rigor, do meu ponto de vista, não deu muito certo. Quer dizer, o Brasil continua sendo um capitalismo dependente, muito periférico, muito subordinado às turbulências internacionais, né? Mas eu, olhando assim, com um olhar de amador, evidentemente, né? Porque tem muita gente mais especializada nisso, eu acho que a gente poderia ter sido um país, digamos assim, mais adulto, né? Com uma inserção mais forte na economia internacional, um país mais maduro do ponto de vista da sua economia e mesmo da sua prosperidade, do desenvolvimento do seu povo. Esse ensinamento ficou-me dessa história. Eu fico também pensando, não sei se você concorda, se naquele momento, então, havia uma perspectiva a partir de uma industrialização, de a gente ter um protagonismo maior no cenário mundial. Hoje, esse mesmo lugar de onde você fala, ele tem um ativo muito forte, né, para que a gente possa ter esse protagonismo, que é a questão ambiental, né? Então, novamente, é como se a roda do destino voltasse aí para o Gandarela, como voltou aqui para nós também, né, para Brumadinho. Você acha que nós temos condições de dar esse salto, quer dizer, de usar esse ativo como uma economia do futuro, uma economia limpa, verde? Olha, isso aí, Adir, está para ser... Isso é uma opção, né? A Serra do Gandarela, eu falo lá exatamente como é que se constituiu a Serra do Gandarela, né? Como que a gente está vinculado desde os nossos primórdios à mineração, né? Ela, na verdade, ela foi preservada da grande mineração. Curiosamente, o Henrique Lage, depois que o império dele fale, eu entro nesses detalhes, né? Como que acontece essas coisas no Brasil, tem a questão da mulher dele, da Gabriela Besanzoni, é toda uma novela, né? Uma cantora de ópera, né? Ela, cantora de ópera. Cantora lírica, exatamente, né? E ele, importante na vida dele, inclusive no império dele, né? Tem uma biografia recentíssima que saiu praticamente junto com o meu livro, que ele é chamado, às vezes, de senhor Besanzoni, né? Porque a figura da esposa dele era imponente, né? A chácara dos Lages era conhecida como a Vila Gabriela. Tem toda uma história muito interessante. Mas a mineração que ele propiciou, que ele fez, era uma mineração ainda muito incipiente. Depois veio o Grupo Antunes, que depois se transformou em MBR, que tinha outros interesses. Então, a serra sempre foi minerada. Você tinha a exploração de mármore, de lignito, que é um tipo de carvão mineral, mas, por razões fortuitas, ficou preservado, né? Então, neste momento, e ficou preservado até que chega a grande mineradora internacional, a segunda maior exportadora de minério de ferro do mundo, que é a Companhia Vale do Rio Doce, e estende ali a sua sombra, né? Eu acho que, como é que nós vamos lidar com isso? Veio o Parque Nacional da Serra do Gandarela, que eu acho que estabeleceu um limite. Eu acho que a mineração ela não é capaz de estabelecer um limite, por ela só, né? Ela é naturalmente predadora, causa um dano enorme ao meio ambiente. Agora, eu, Jorge Narras, acho que nós temos que estabelecer um equilíbrio entre a mineração, a preservação, a mitigação dos resultados, estabelecer uma forma de convivência, né, entre essas atividades, e que o Parque Nacional do Gandarela, que é uma entidade de preservação permanente,
colocou um certo freio, o que eu chamo da mineração, eu não, o Drummond, né? Da mineração desembestada, né? Então, eu acho que nós já temos aí o parque, é um limite, digamos assim, suficiente? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Agora, a Serra do Gandarela, são muitos municípios envolvidos, esses municípios têm interesses os mais conflitantes possíveis. Você tem a sede do Parque do Gandarela é Rio Acima, e no meu livro eu explico por quê. Por que acabou sendo Rio Acima o lugar onde a Serra do Gandarela é mais acessível, né? E como que está hoje a situação da mineração. A mineração continua existindo lá, no limite do parque, uma mineração, digamos, ainda bem artesanal, mas a gente vai ter que fazer uma escolha. Eu não me atrevo a dizer qual será, né? Se vai ser pela preservação completa da serra, e vai ter que aí tem atividades minerárias em curso lá, né? Ou se o parque vai ser suficiente para garantir um turismo sustentável. Isso também não é muito simples. Nós temos verificado aqui que a simples delimitação do parque ele não garante em absoluto, ele pode até garantir em grande medida a preservação, porque deixa de fora as atividades mais predadoras, mas ele não é suficiente para um turismo sustentável, uma garantia à vida daquilo ali, se não tiver uma atuação bem, digamos, ativa, proativa dos municípios e do Estado, nas fronteiras, no acesso, na própria, digamos, desenvolvimento da flora, da fauna, que também já foi muito predada, né? Já foi muito atingida pela vizinhança dos municípios. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de chegar nesse grande equilíbrio, nesse grande acordo para preservar a serra, preservar ao mesmo tempo o que for possível de atividade mineradora, né? E garantir esse patrimônio natural. Espeleológico, a serra tem um grande patrimônio espeleológico. No meu livro eu falo da paleotoca, e depois eu soube delas, etc. É engraçado que há uns 10 anos, eu acredito, ou um pouco mais, quando estava em discussão na Assembleia a questão do projeto Apolo, eu me encontrei numa situação social com um diretor da Vale Internacional. E aí, conversando com ele, né, ele disse para mim uma coisa que me deixou muito na dúvida. Ele disse assim, olha só, a Vale está apostando nesse projeto Apolo, mas para desviar a atenção. Nós nunca vamos desenvolver realmente esse projeto lá, porque ele seria inviável economicamente. Dá para acreditar nisso? Depois, assim, quando o rompimento da barragem de Brumadinho me fez pensar, me lembrar dessa conversa, sabe? Quando o rompimento de Córrego do Feijão, eu falei, será que ele queria dizer isso? Isso me intrigou por muito tempo, assim, quer dizer, é como se fosse uma grande cortina de fumaça intencional, né, para que a gente ficasse tentando preservar o Gandarela enquanto eles fazem outras coisas. Ou será que isso é muita teoria da conspiração? A Vale investiu pesadamente no projeto Apolo. O projeto Apolo era um projeto tradicional, com barragens de contenção e beneficiamento do minério em loco, bem Brumadinho, bem Brumadinho. Esse projeto ele ficou inviabilizado pelo parque, a isso eu acredito. A delimitação do parque, que é uma unidade de conservação permanente, ela mutilou, digamos assim, o projeto da Vale. Por isso que ele ficou antieconômico, porque o projetaço todo, né, ele não era antieconômico, em absoluto. Agora, as mineradoras menores que estão em volta do parque, todas aceitaram, que se você vê os limites do parque, está lá no meu livro também, quando você vai lá na serra, passa por lá, você entra e sai do parque. Ele foi cuidadosamente delimitado para poder estabelecer um limite, mas não
eliminar a atividade mineradora. Tanto assim que não agradou, o parque não agradou a todo mundo, né? Mas a Vale não gostou e foi a única mineradora que não aceitou um acordo. Mas, logo depois veio Mariana e Brumadinho, o parque antes, mostrou claramente o desastre que são essas barragens, né? Mas a Vale já fez um outro projeto, agora sem barragem, nos limites, levando em consideração o parque, e está em vias de aprovação. Esse projeto já está no Copan, né? Eu não sou um expert nessas siglas, mas ele já está tramitando a sua aprovação, agora com uma nova realidade, sem barragem e levando em consideração o Parque do Gandarela. Então, eu não acredito, não. A Vale tem outros projetos aqui de Capanema que ia atingir duramente o município de Riacima com uma barragem dessa que ia pegar parte de 5% do seu território. Esse projeto, eu acho que foi abandonado. Então, eu não acredito. Eu acho que a exploração pela Vale do minério do Gandarela está na ordem do dia. Agora, outras mineradoras estão lá. Se você for lá comigo, se você me der o prazer de uma visita aqui na minha casa, eu moro aqui no Coxo d'Água, nós vamos subir a serra e eu vou te mostrar o estilo de mineração. O minério é carregado por caminhões, já não passa aqui por Riacima, vai direto para Santa Bárbara e Barão de Cocais. Bacana. O convite está aceito, né? Mas, olha lá, eu sou assim, convidou, você não convidou? Convida não. Convida não que eu vou. Até porque eu acho lindo, eu gosto muito de Riacima, muita água também, né? Muita cachoeira, é uma região que eu visito também desde a minha adolescência. Mas eu também não podia deixar, assim, além de falar do livro que você está lançando, aproveitar essa oportunidade de estar com você aqui para te perguntar, queria te consultar, assim, para saber de você qual que é a sua percepção desse momento que estamos vivendo, né? Até porque isso impacta esse momento político, eu falo que o momento político, você é uma pessoa que acompanha, né, a nossa história aí, tem uma participação ativa, esteve nos embates do pós-64 de forma ativa, enfim, participou de todo o movimento de resistência à ditadura, e depois você, como médico e como gestor, esteve presente na estruturação de políticas públicas muito importantes para os municípios, né? Eu acho importante também, a gente pensa muito no macro e esquece como que as coisas acontecem nas cidades, né? E pegando esse gancho, então, da sua visão de pessoa, do pensamento da gestão pública, e aí colado nessa questão ambiental que a mineração coloca, como é que você vê hoje? Qual que é o nosso panorama hoje no Brasil? Assim, nós temos chance de sair? Nós vamos recuperar alguma coisa conquistada ou game over? Perdemos o jogo e o jogo acabou. Não há vitórias definitivas, nem derrotas definitivas, né? A minha geração de militantes, né? A minha geração, eu tenho 76 anos, né? Então eu comecei a militar com 20 e poucos anos, então todas essas peripécias da ditadura, depois o exílio, depois a gente volta. Eu costumo dizer que eu estava em Cuba em 1974. E, mais ou menos por essa época, foi desbaratado os últimos núcleos de resistência que a gente tentou montar aqui no Brasil, todo mundo assassinado, preso. E, de repente, alguns de nós pensávamos voltar, né, para poder construir desde o princípiozinho, aquela sementinha da militância, do trabalho sindical. Muitos voltaram, muitos morreram, foram assassinados. E, de repente, houve aquela eleição, não sei se você se lembra, em 1974, que foi completamente inesperada, que mostrou que havia uma resistência, digamos, alguma passiva ou silenciosa, que desembocou naquela eleição espetacular, onde se elegeram senadores, e mostrou que o Brasil não estava inerte, né? Ele desabrochou, e depois no movimento de anistia, depois na Constituinte, e eu
peguei carona novamente nesse movimento e vivemos até hoje. Eu acho que todos nós fomos muito surpreendidos com a emergência de uma direita tão brutal, né, tão anacrônica, e mostrou que a gente estava um pouco enganado quanto às possibilidades, né, que a gente, de alguma forma, dormiu sob os louros, né? A resistência é muito mais séria e muito mais, digamos assim, muito mais longa, né? Tem que ser feita. Mas eu sou otimista, otimista no sentido de que eu acho que a gente tem uma visão real hoje da essência da democracia, né? Que ela vai e volta. Como eu disse, não há vitórias definitivas, isso é um combate permanente. Eu acho que a gente está emergindo com as nossas... Deixamos alguns legados importantes, que eu acho que não vão ser facilmente, digamos, desbaratados, né? Você mostrou, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, uma certa consciência social, a luta pelos direitos políticos. Eu acho que a resistência foi forte, né? E ainda é, e apesar do enorme baque que todos nós tivemos, todo aquele processo vertiginoso, né, do impeachment e da prisão do Lula, isso hoje a gente recupera o terreno com bases mais, digamos assim, mais sólidas, é a minha esperança, né? Uhum. Acho que o Brasil já perdeu tempo demais, é um pouco intrigante como é que esse país não consegue estabelecer-se, né, no cenário internacional como um país mais maduro, mas eu acho que essa batalha está em curso. Não acredito que a vitória está nos sorrindo assim do outro lado. Venham, venham, nós vamos cair nos braços da glória, etc. Né? Eu acho que vai ser uma batalha muito difícil, muito dura, vai deixar suas marcas. E como diz o meu querido Mujica, com uma vitória não quer dizer que você vai tocar o céu com as mãos, né? E a derrota não quer dizer que você vai para o inferno definitivamente. Isso isso que eu aprendi, né? A gente tem que ser sereno nesses momentos para poder avançar numa base mais firme, né? E menos, digamos assim, mais realista quanto ao país que a gente vive e a nossa história. E você percebe que nós, em Minas Gerais, podemos contribuir com isso? Eu falo assim, porque a gente tem essa tradição, pelo menos havia uma tradição quase literária, vamos dizer assim, quando você vai estudar a história, você vê que não é exatamente assim, da Minas Cordata, né? Dessa Minas, mas a gente sabe que não é exatamente assim. E, ao mesmo tempo, nós apresentamos algumas soluções muito bacanas, né, para a sociedade brasileira. Você acha que a gente agora, nesse momento, a gente vai contribuir ou a gente vai ser um coadjuvante nessa história? Olha, estudando a Serra do Gandarela e a usina do Gandarela, eu cheguei numa figura muito interessante que participou, o Rio Acima se liga a estudo, participou do Manifesto dos Mineiros, que foi o Orlando Bonfim. Orlando Bonfim era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos aqui, e ele foi o pivô de quase uma insurreição operária que houve aqui em Rio Acima. E Orlando Bonfim foi signatário do Manifesto dos Mineiros, que foi uma espécie de gatilho, né, para a reação à ditadura do Estado Novo. Então, você tem razão, quer dizer, Minas sempre teve um protagonismo maior. É difícil dizer exatamente se a gente vai recuperar isso, né? Mas eu não vejo Minas tão fora, né? Nós tivemos aqui bons governos, nós tivemos a gestação de algumas políticas muito importantes, né? Talvez não sejam assim, mas a Prefeitura de Belo Horizonte foi um laboratório muito importante de políticas sociais. Eu tive a honra de ser secretário de Políticas Sociais, e a gente pôde perceber que aqui a gente criou coisas muito, digamos, que eram muito novidades na época, inovações, né? Na parte econômica é que eu acho que eu não domino exatamente, acho que merece um estudo mais, merece uma dedicação maior, né? Um aprofundamento maior,
como é que a gente recupera a nossa economia, como é que a gente sai um pouco, ou aproveita melhor essa riqueza, porque esses 100 anos que eu pude estudar do Henrique Lage, e desde a saga dele até a emergência das grandes empresas mineradoras e a industrialização de Minas Gerais, você vê que há um certo peso, né, na economia mineira que faz com que ela tenha uma dificuldade enorme de deslanchar. Isso não é a minha área, mas é perceptível quando você olha, como eu tentei olhar, né, de 100 anos, né, desde quando começou, né, desde a Escola de Minas, desde o investimento na metalurgia, depois a industrialização precoce. Isso tem dezenas de estudos sobre isso aqui. Eu acho que está na hora da gente construir um certo acordo, né, sobre quais os rumos que Minas Gerais vai ter do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. É o que eu sinto, né? Do ponto de vista da sua cultura, das políticas sociais, da defesa dos direitos civis, políticos, eu acho que a gente continua na vanguarda, né? Mas esse peso na economia mineira, eu acho que a gente precisa romper. É uma visão assim, de quem está aqui no centro, né, do minério de ferro, no centro, mora numa cidade, né, que passou pelo ciclo do ouro, depois fez a evolução do ouro ao ferro, depois entrou numa decadência profunda, recupera agora como uma periferia de Belo Horizonte, mas é uma cidade muito dependente de serviço e que tem na sua frente, novamente, a mineração, né? Será esse um destino inevitável do nosso povo? Ou talvez, aproveitando aí os Narras, os Calil, quem sabe nós estamos vivendo o mundo das brimas, né? Quem sabe esse lado aí sírio, libanês, turco, não nos leva para outra, como dizia o Outra Ali dimensão, Salomão, né? o armarinho de miudezas, para a gente sair distribuindo pelo mundo. A Di também vem desse lugar. A DIR, Ô, Jorge, olha, foi muito bom conversar com você aqui nesse encontro nosso. Eu espero que a gente possa. Eu vou aí te visitar, já aceitei o convite, então. Ah, O seu livro, né, A Cruz de Malta nas Montanhas de Minas. Aí tem um subtítulo, Henrique Lage. Como é que é? Tem aí um exemplar para a gente ver aqui? vou te mostrar, só um minutinho. Vamos ver. Está aqui, ó. Bacana demais. A Cruz de Malta nas Montanhas de Minas. A história original de Henrique Lage na Serra da... É original? A Aventura Esquecida de Henrique Lage na Serra do Gandarela. Você vê, as pessoas, quando não enxergam direito, elas inventam as coisas. Exatamente. Às vezes, meu pai fazia isso, cara. A gente achou que ele estava vendo. O oftalmologista dele. Aí depois viu que ele inventava tudo. Olha, aí nós o questionamos, ele falou assim: estou melhor que você, eu vejo coisas que você não vê. Tá certo. Então, tá, boa sorte para você no lançamento, que ainda vai acontecer, né, na próxima semana, no Asa de Papel, dia 7. E da longa para o livro, para você, para suas ideias, para Rio Acima, que é um lugar que eu gosto muito, para esse nosso entorno, né? Bacana demais. E aí, você que chegou agora aqui no canal, por favor, né, dê o seu like. Seu like é o tinino. Se inscreva, ative as notificações para você saber quando a gente tem um programa novo. Isso é importante porque ajuda a educar os algoritmos. Nós estamos aí na pedagogia dos algoritmos, aqueles numerozinhos que vão direcionar você para ter uma informação mais interessante, uma conversa mais gostosa. Até a próxima. Tem que despedir, Adi. Pode despedir, Jorge. Muito obrigado, Adi, pela oportunidade. Feliz vida longa para o seu canal, viu? Gostei muito de falar com você. Grande abraço.